Abençoado, 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 Brahá, seja Oxã, o nome do Eterno, do Aleph Tav, do Errat, do Único, do nosso Kohen Gadol, sumo sacerdote, né, a saber, Yeshua, nosso Mashiach, nosso ungido e o nosso corpo, nosso substituto, diante ao Eterno, que intercede por nós, né, todos os ion da nossa Rai, para que o que? Para que, por nossos incontáveis erros, né, a ira do Eterno não nos consuma, até que termine, finde o nosso Zamã, o nosso tempo, fim de nosso tempo. Nosso tempo, ou seja, o tempo, Zamã, do governo humano, que por sinal e pelos sinais, podemos assim dizer que só falta o está consumado, porque não tem mais o que esperar. Todas as coisas, a luz das escrituras, da história em si, já a nível global, universal, entendeu? Inclusive um dos grandes sinais que nós temos, além do crescimento, do conhecimento tido em Daniel, nas traduções portuguesas, como da ciência, né? Tem se multiplicado de uma forma indizível, né? Iom após iom, aceleradamente. Nós temos como sinal apocalíptico, né, da revelação atribuída a Yohanan, a João, né, em que acerca da a seca do rio Eufrates, né? Se você, quando puder, faz uma pesquisazinha, até agora mesmo, né? E diz a seca do rio Eufrates, né? Sabemos que tem lugar já no rio Eufrates, já que já vem acontecendo há alguns anos, tá? Em como que no Iraque, por exemplo, as pessoas já passam andando normalmente, tá? São profecias apocalípticas que realmente ela bate o martelo que o final dos dias chegou. Abençoado, Brahá, 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 seja o nome do Eterno, para todo e sempre seja. Então, a importância não só do alfabeto, né, do alfabeto hebraico, das 22 consoantes, né, mas de toda a escrita em hebraico, das escrituras em si, que é denominada, né, no nosso, nas traduções, né, principalmente aqui em português como Bíblia, né, Bíblia, é porque o hebraico, ele é uma língua, ele é um idioma, ou seja, vivo, e não mote, ou seja, não morto, e não morto. Ele é, ele é eterno, ele não é só aqui para esse Olã, para esse mundo, tá? Mas ele é para toda a eternidade, porque ele é o quê? Ele é o idioma, ele é o vocabulário, ele é a língua, entendeu? A língua é o idioma, o vocabulário, a língua, ou seja, que o eterno, ele outorgou para si, né? E para aqueles que tudo quanto diante os bem-adas seres humanos, né? Ele assim os separar para fazer parte da sua mishpará, da sua família, que é uma família eterna, permanecerá para sempre, usufruindo das coisas indizíveis e imagináveis que a mente humana não tem nem como alcançar, né? E de tão maravilhosíssimas que são. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como foi em um início, em um princípio, né?
até Nimrod, ou seja, desde Ada até Nimrod, o idioma que se falava era o híbrido, o hebraico. Até Nimrod, de toda, ou seja, ele também é semita, como alguns se diz, né? Porque a língua que deu continuidade a partir entre os três Bene, filhos de Noa, de Shem, que o Eterno assim o separou, ungiu para que desse continuidade ao seu plano de salvação, de constituição da sua misparra, da sua família, da sua comunhão plena com os bens, filhos do homem. Como foi em um início, até Nimrod, toda a terra, toda Cadu, a Elis, todo o planeta, toda a Damar habitada, falava um só idioma. Bereshit, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Bereshit, do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Ou seja, Gênesis, Bereshit, Gênesis, Bereshit. Para termos o maior conhecimento, toda letra, ela é como um fio condutor, ou seja, que conduz, que leva, e como um fio de retorno, ou seja, que traz de volta, ou seja, um positivo condutor. E o negativo é aquele que é o de retorno, que traz de volta. Traz de volta o quê? Traz de volta aquilo que é excedente, que que sobra da energia, que é, por exemplo, no caso da instalação domiciliar, entendendo que atende a todas as necessidades, ou seja, e sobra, entendendo, porque não precisa mais da presença energizante dela, entendendo, porque ela já cumpriu toda a funcionalidade e está cumprido, né, de manter conforme a voltagem estabelecida, ou seja, a iluminação elétrica naquela casa, o funcionamento daqueles aparelhos eletrodomésticos. Então traz de volta. Traz de volta para onde? Ela de volta para a fonte da onde ela é produzida. E para a fonte dela produzida. E também que é justamente a concessionária. E também tem o que? Tem os problemas de surto na rede. Né? Esse cabeamento, esse fio de retorno, ou seja, ele tem essa função de levar de volta para a fonte, entendendo aquele que já não é mais servível, se assim, está sobrando, como para levar também o surto que ocorre na rede. O surto, o que é o surto? É semelhante ao que? Uma forte onda, por exemplo, no mar, no oceano, né, que ocorre, né, de uma grande proporção, que sai daquela calmaria, né, e vê aquela coisa gigantesca, né, que coloca muitos em perigo de naufrágio. Assim também são os surtos nas redes elétricas, quando ocorrem por fatores diversos, podemos assim dizer. Entendeu? Então o que acontece? Esse fio, o neutro, que é o fio de retorno, o que ele faz? Ele, então, nesse caso, ele conduz para o quê? Para o aterramento. O aterramento, entendendo? Para quê? Aterramento, por isso que a necessidade de um aterramento, entendendo? Numa instalação elétrica, ela é fundamental, ela é essencial. Ela proporciona uma segurança em qualquer tipo de sinistro relacionado a esse acontecimento. Ou o que? Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos chamar, o que podemos também chamar, da lei do retorno. A lei do retorno, ou seja, os dois cabeamentos. Um leva e o outro traz de volta. Um leva e o outro traz de volta. Positivo, negativo. Energizado e não energizado. Ou seja, um leva e o outro traz de volta. Ou seja, isso podemos também chamar de o quê? De a lei do retorno. A lei do retorno, ou seja, aquilo que você fizer, você vai ter de volta. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você desejar para o outro, também
é como se você está também desejando para você, para você. Então, o que eu seja, se eu desejar o mal para alguém, eu só vou o quê? Eu só vou colher o mal para mim também, entendendo? É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Mas por que essa lei? Porque nós somos todos um. Nós somos todos um, tá? Um é nosso ave, nosso pai. Uma é nossa Ravá, nossa mãe. E pós o dilúvio, esse um que deu continuidade, salvou-se só 8 pessoas, uma família, aquela família de Noa, conhecido como Noé, continuou também essa mesma unidade. Por causa de quê? Porque Noa nada era o quê? Do que Ben, ou seja, filho de Adão. Ada, o Ish, o homem, o ser humano, nada mais era, né? E ele tinha o que? Ele teve 3 filhos que tiveram que casar, que eram casados, que tinham, cada um tinha sua esposa. E os seus 3 filhos, suas 3 esposas, vieram de quem? Adão também. Adão também. Você está entendendo? Então se tornaram, de acordo com o crescimento da humanidade, eles foram distanciando em parentesco. Tá? Mas se houver um retrocesso, um retorno lá no princípio, lá no número 1, na primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, tá? Todos nós, seres humanos, vamos voltar o quê? Vamos voltar a Ravá e a Ravá, que é a mãe de todos os viventes, e Ravá vai voltar o quê? Ao lado da onde ela foi tomada, que é o lado do nosso do nosso pai Adão, conhecido como também Adão. Veja como é interessante, tá? Interessante. Na letra Aleph, essa letra é constituída, tá? De 2 Yud e de um Vav, tá? O valor numérico dos 2 Yud, de 1 Yud é 10. O valor numérico do Vav é 6. Então, se você somar o valor dos 2 Yud, 10 mais 10, vai dar 20. E se você somar também os 20 com o Vav, que o valor numérico é 6, você vai ter 8. Olha só o rolo sendo desenrolado. Aí, então, 8 é a raiz da letra Aleph, que representa a primeira letra do alfabeto hebraico, o número 1, e que faz parte de uma das pronúncias dos nomes que se referem ao Eterno. E 8, o que é? O número é a raiz, que é o nome do Eterno. O nome do Eterno. Você descobriu a raiz no hebraico. Outro idioma você não vai conseguir nunca. Sabe? Mas no hebraico, que é o idioma do Eterno, tá? Você vai descobrir, então, qual é o nome do Eterno. Né? Que equivale, qual é a sua raiz? A raiz dele é 8, que está na primeira letra do alfabeto. É o Aleph, porque as letras do alfabeto hebraico são letras compostas. Não são uma letra, mas que tem outras letras, tá? Que se unem a ela. É um mistério que está sendo revelado, digamos assim, nesse momento. Então, você somando, vai dar o número do nome do Eterno e o nome do número do Mashiach, ou seja, do Salvador. Quem é esse nome? Yeshua, no hebraico. Tá? No hebraico. O nome do Salvador tem também a sua raiz, é 8. Você somando, vai dar 8. E Yeshua vai dar o quê? 8, que é a equivalência da raiz da letra Aleph, que é a primeira, ou seja, a primeira, entendendo?
É muito maravilhoso esse conhecimento, tá? É a primeira, então o Aleph, que é a primeira, entendendo? Letra do nome vai nos levar a essa raiz 8, que é Yeshua, o Salvador, e o nome do Eterno, que tem também a mesma raiz, que é a raiz 8, que é o que? Yud Rei, Vá de Rei. Preste bem atenção. Yud, Rei, Vá de Rei. Esse é o Shem, é o nome do Eterno. Não é Deus, tá? Não é Deus. Tire isso da sua cabeça. Deus é título, tá? É um título que esse título é proveniente do grego, do latim, que é referente a tel, a palavra tel, tá? Que é Deus que se refere a uma série de divindades da emuná, da fé politeísta, que não crê num só Elohim, num só Deus, entendeu? Mas crê numa variedade. Então, para continuar mantendo essa forma de se dirigir ao Eterno, tá? como Deus, tá? Isso aí torna-se uma blasfêmia, tá? Uma blasfêmia. E a Yeshua, o Salvador, um outro nome que não tem nada a ver com a sua raiz, com a sua letra, com o seu vocabulário, que é o íbito hebraico. Ou seja, blasfemar contra o Shem, o nome do Salvador. Salvador Yeshua, chamar ele de outro nome. Tem muitos exemplos aqui, mas não vou citar quanto a isso. O que eu estou falando já é o suficiente para você. E detalhe, essa mesma raiz número 8, sabe onde está essa raiz? E a que palavra pertence? Torá. Torá, ou seja, Torá, ou seja, e o de rei vai de rei, que é o eterno, o Adonai, como alguns assim o chamam, entendeu? Hashem, como alguns assim o chamam, significa o nome, tá? O nome, Hashem, tá? Hashem, Adonai, o de rei vai de rei, que é o seu nome, e Yeshua, né, como também Torá, que ela tem a mesma equivalência numérica, que é o número, a mesma raiz, que é a raiz de número 8, equivalente de número 8. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros Sefer, dos escritos Kadosh, das escrituras, que aqui no português nós chamamos de Bíblia. São os 5 primeiros livros das escrituras. É Torá, que é o quê? Ou aquilo ali, o que é a Torá? É o manual do Criador para nós, sua criatura. Para nós, sua criatura. É o manual do Criador para nós, sua criatura. Para que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos ter uma segurança, entendendo? Que nos dará e que nos dá, que quanto nós estivermos praticando, ou seja, mal algum nos alcançará ou nos acometerá. Entendemos? Podemos entender? Creio que sim, podemos entender, né? Isso eu só estou dizendo só da área. Assim também é o meu nome, é o seu nome, é o nosso nome, tá? Cada letra nossa, do nosso nome, ela possui uma energia, ela possui um potencial, porque a palavra do Eterno ela é viva. Só que para nós saber qual é a vida que tem dentro dela, da parte do Eterno, para nós podermos direcionar para o lugar certo, a qual ela foi nos concedida, ou seja, o Eterno nos concedeu, que é para a salvação. A salvação, nós temos que fazer o quê? Uma transliteração, ou seja, temos que trazer ela para o alfabeto hebraico. Lembrando que só tem consoante. Para o alfabeto hebraico, temos que fazer a guimátria dela. Depois de fazermos a guimátria dela, vamos alcançar o valor numérico dela, vamos tirar a raiz dela, entendeu? E nós vamos, através disso, ter a revelação do potencial que o Eterno colocou em nossas mãos. As nossas mãos
né, tanto para nós, e o direito à escolha que ele nos facultou, que podemos usar tanto para o bem como para o mal. Mas vamos ter a plena consciência, que é lá no número 9 da família das famílias das dezenas, não, da família fugiu agora, família das unidades, da família das unidades, tá? Família das unidades, que a última letra é a letra número 9, que tem a representação de uma serpente e também de um cofre. Ou seja, que tudo que nós vamos fazendo, desde o Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a criação, tá? O Aleph é o criador, Beit é a criação. Da Beit é a criação, onde começou a criação, tá? Até ali, até o Rain, tá? Não é o rei, não é o rei, não. É o Rai, tá? Ali nós vamos que nós vai tudo ali vai computando as nossas obras boas e mais e boas, ou então só boas, então só mais, e depois vai ser tudo colocado dentro do cofrinho. Esse cofrinho é a letra Tet. Tet é a letra Tet, que é a letra que a equivalência numérica dela é 9, para quando chegarmos no Yud, que representa os 10 mandamentos, as 10 palavras, entendeu? 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, Aresh, a cabeça de toda a Torá, Então nós vamos ter o quê? A nossa recompensa, que aqui, porque os 10 mandamentos, a cabeça do Torá, não saiu do coração do homem, mas foi o próprio Eterno e que escreveu na rocha com as suas próprias mãos e talhou e entregou na mão de Moshe para que ele entregasse não só os Benei de Israel, mas uma grande popularidade de povo que havia sido crido, se convertido, aceitado, né? O Elohi, o Deus de Israel, como o verdadeiro, o único, né? O poderoso, e havia saído, emigrado com eles, largado tudo que eles tinham lá no Egito e veio com eles, né, em caminho para a terra prometida. Este povo era um povo de, segundo alguns sábios, né, havia aproximadamente representantes de 70 nações, né, que equivalência a 70 nações que povoaria a Eretz Sadamá, a terra. Então, o que acontece? Como aconteceu no dia denominado pelos gregos de Pentecostes, que na verdade de Pentecostes é referida a contar das semanas, que acontecia no 50º Ion, mas que na verdade, ou seja, no original, nas escrituras sagradas, é festa das semanas. É Hag Shevuah, festa das semanas, Entendeu? Não, o que aconteceu naquele mover do Eterno, aquele vento, o Oush do Eterno, que o Oush não é espírito, porque no hebraico nem existe palavra espírito, tá? No hebraico nem existe palavra, na língua original das escrituras não existe palavra espírito. Não existe a palavra, né? Existe Urosh é vento, Urosh é mover, o Urosh é presença. Então, assim como aconteceu naquele momento, nas festas da semana, que os gregos botaram o nome lá de Pentecostes. Entendeu? Aquele mover do Eterno sobre todos que estavam ali presentes. Primeiramente, sobre os Kadoshim de Yeshua, ou seja, os Talmidim, aqueles que seguiam a Yeshua, né, o Salvador. Houve aquele mover, a média de 120 pessoas, de nefesh, de alma, de pessoas, né, que estavam ali presentes e que receberam aquele mover, ou seja, a presença do Eterno, em que os moveu em falar, ou seja, em várias línguas, equivalente aos povos que estavam ali, né? A maioria deles eram Ihudim, que vivia em outras nações, que tinha nascido em outras nações, mas mantinha sua raiz judaica, conhecia a sua história, a sua origem, sempre as festas
da semana, né? Eles subiam, que era entre as quatro das festas de imigração, né? Eles migravam para Jerusalém, né? Para Jerusalém ali, para então eles celebrar, né? Comemorar, né? Se alegrar nesta festa, né? Nessa Hagari, Sukkot, nessa festa, ao Eterno, né, como memorial, né, dos 40 anos, desde que o Eterno os resgatou da terra de Misraim, Egito, né, e os fez habitar em cabana, ou seja, em Sukkot, ou em Sukkot, Baruch Hashem, nunca tabernáculo. Isso é anato. Vai falar que é tabernáculo, como muitas traduções falam, isso é anatema, porque o tabernáculo é equivalente ao Mishkan. E o Mishkan era o templo, era a casa do Eterno, era a habitação do Eterno. O primeiro templo que foi instituído lá no deserto. Esse é o Mishkan, ou seja, é o tabernáculo. Não tem nada a ver, entendendo, com festa da Sukkot, da Sukkah, das semanas, né, com tabernáculo, Mishkan. Não, a Sukkah, que é as cabanas, né, tabernáculo, é o templo que Israel habitou em tenda. A terra habitou também, mas numa tenda que era somente do Eterno, que era o Mishkan, né, separada de toda a tenda que ficava no centro, no meio do povo. Assim eles iam para Jerusalém, peregrinavam naquele tempo, porque naquele tempo ainda havia o templo, tá? Naqueles dias ainda havia o templo. O templo ainda estava lá, tá? De pé, ainda não tinha sido ainda destruído o templo, como veio a ser destruído no ano 70, né, por aquela criatura, né, conhecido como Tito, né, a comando do Império Romano. Mas tudo isso o Eterno permitiu por causa de quê? Porque primeiro foi como um açoite ao povo de Israel, né, pelas suas muitas prevaricações, pelas suas muitas impiedades, né, e pela sua apostasia de se afastado da Torá, da Davá, da Sef de Devarim, e constituir, ou seja, uma outra palavra, um outro Sefer, né, uma outra escritura paralela, entendendo? Como aqueles que dominavam, né, o povo, e até o sacerdócio dominava, porque quem estava no sacerdócio nem era nem mais quem deveria estar, que era da família arânica, né? E fizeram os saduceus, que havia usurpado, né, o lugar ali da família sacerdotal que o Eterno havia constituído no princípio. Então o que acontece? É isso, tá? Então a importância do hebraico, a palavra hebraica, a palavra ener, que ela tem energia, ela tem ela está viva. Por exemplo, se uma lâmpada está apagada, por quê? Ela não tem energia, ela não tem vida. Se um eletrodoméstico não está ligado, por quê? Ela não tem energia. Se ela não tem energia, não tem vida. Assim também somos nós. Quando estamos mortos, quando morremos, nós não nos movimentamos, não sentindo coisa alguma. Por quê? A energia que tinha dentro de nós, ela saiu, ela foi tomada de volta, porque ela não pertence a nós, ela pertence ao Eterno. Tá? O Eterno é a fonte da nossa raiz, da nossa vida. Tá? E todos nós vamos ter que entregar de volta para Ele, a qualquer momento, a qualquer hora. Entendeu? E haverá o dia, então, que Ele nos restituirá aqueles de todo entre nós que guardarmos os seus mitzvot, os seus mandamentos, a sua Torá, entendendo? Perseverarmos na sua emet, na sua verdade, na sua tzedek, na sua justiça, que é a sua davá, é a sua palavra, no seu shabat, nos seus shabatot. Toda a festa do Eterno é um shabatot, ou seja, é uma festa, é um dia de shabat, independente do shabatot semanal. Essa é a porta que abre para todo o shabatot, até o milênio será um shabat do Eterno. Tá? Até os novos céus e a nova terra, o Olã
Rabá, tá? Olam Rabá, será também um Shabbatot, tá? 9 céus, a nova. Só que esse Shabbatot será eterno, eterno, vendo? Eterno, um descanso, um repouso, um júbilo para todo sempre. Sempre. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E também não haverá templo, não, porque o eterno, ele, o Koar, o poderoso, será o nosso templo. Então a importância, voltando, das letras hebraicas, do alfabeto hebraico, são letras vivas. A importância de você aprender e de você fazer conversão e pedir entendimento, conhecimento interno. Porque não adianta você aprender, só aprender, ou aprender com algum propósito, a não ser que for o propósito de servir o eterno. Porque primeiro você tem que começar, você tem que começar do alfabeto hebraico. Não pode querer começar lá da pregação de fulano, ciclano, bertano, do estudo A, do estudo B, do estudo C. Não, tu tem que começar primeiro do alfabeto hebraico. Primeiro tu tem que conhecer as letras hebraicas, você vai conhecer os valores numéricos dessas letras, o que elas representam. Depois tu vai aprender a fazer a soma numérica dessa letra, aí você vai aprender a fazer a guimátria dela, vai aprender a fazer, tirar a raiz dela, vai saber o que significa, entendeu? Comece do primeiro degrau. Começa da letra 1, começa do início. Aí você vai chegar lá. Como aconteceu comigo já desde 2015, quando o Eterno me chamou, né? Ele teve reserva de mim, né? Para poder me facultar esse ministério, essa brahade, tá? Hoje sendo porta-voz dele, para você, para mim mesmo e para muitas outras pessoas, entendendo? Foi assim que eu comecei, o Eterno me ensinando, né? E muitos outros deveres, caminhos, né? De outros morei, pessoas que tinham compromisso com a Emet, com a verdade, né? E não com a checker, com a mentira, como nós temos por aí, é o que mais tem, tá? É o que mais tem, falsificadores da palavra, falsificadores da terra, Kadosh, falsificadores dos lugares Kadosh, falsificador até do nome do Eterno e até do nome do Salvador. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno te abençoe. Aleluia. Saiba que você tem um grande valor. Não sei quem é você, vai chegando essa mensagem, está me ouvindo, o Eterno sabe. Mas dependente de quem você seja, você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é filho do mesmo pai e da mesma mãe que eu sou. Quem? Adão, conhecido como Adão, e Havá, mãe de todos os viventes. Isso é a vontade, ou seja, é a criatura do mesmo Elohim, do mesmo Deu com Yud, Dai, Tiud, Vaver, é Deus singular. Deu em que eu também sou obra das suas mãos. O nosso Ave, o nosso Pai, o Eterno, Ele nos ama. Ele nos ama e chegou o nosso momento de ir ao encontro dele. Eu te convido você para teshuvar. Começa pelas 10 palavras, ali é o início de tudo, os 10 mandamentos, e vai se esforçando e pedindo ajuda a ele para colocar em prática. E comece pela prática do quarto mitzvot, do quarto mandamento, em que o Eterno nos aconselhou lá Adam, nos aconselhou depois novamente. A guarda do Shabat. A guarda do Shabat. E entre neste ano, neste mar, neste oceano de cor, de poder, que é o Yan, de Yud Rei vai de Rei, o Koa, o poderoso de Abraham, Isaac, e a Kov é o poderoso de Israel, nosso Senhor Adoni, Senhor Eloheinu, e o nosso Salvador, Yeshua, Hamashia ungido. Emuná, Emuná, Emuná.